33 até 46. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. O texto da nossa pregação será os versículos 33 a 34 dessa parte da Escritura. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrem-se do contexto da passagem que nós acabamos de ler. Eram os últimos dias do ministério terreno do Senhor Jesus, era a última Páscoa dele antes da cruz. O Senhor, ele já havia entrado como um rei poderoso em Jerusalém, foi a conhecida entrada triunfal, e ele já havia purificado o templo e operado muitos milagres. Isso nós já vimos no contexto da passagem em Mateus capítulo 21, dos versículos 12 a 15. Quando o Senhor ele proferiu essa parábola, o Senhor ele ensinava no pátio do templo, e nesse momento ele havia sido abordado pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, os membros do Sinédrio. E esses líderes, eles questionaram Jesus sobre de onde vinha a autoridade dele para operar milagres e para ensinar a lei de Deus da forma que ele ensinava. Temos isso em Mateus, capítulo 21, versículo 23. E lembrem-se, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, ele não se intimidou e virou um jogo contra os questionadores dele. Jesus, ele colocou esses questionadores numa posição que, para que eles tivessem a resposta de Jesus, quando a autoridade com a qual ele fazia os milagres e ensinava, era necessário que aqueles homens respondessem a Jesus de onde vinha a autoridade de João Batista. Nós vemos isso lá no capítulo 21, nos versículos 23 até o versículo de número 27, que nós lemos no domingo passado.
de onde era a autoridade de campo. Como eles não responderam, eles ficaram sem a resposta que desejavam de Jesus. Então o Senhor Jesus, ele proferiu a parábola dos dois filhos, que nós ouvimos a pregação no domingo passado. Jesus, ele desmascarou a hipocrisia dos líderes incrédulos. O Senhor Jesus, ele ensinou que em Deus ele se agrada de obediência sincera e não de religiosidade hipócrita, pois, por meio de Cristo, entram no reino de Deus pecadores obedientes e não religiosos hipócritas. Percebam, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, quando ele está dando a parábola dos lavradores maus, ele está em conflito com os judeus incrédulos e oponentes dele. É nesse momento de conflito que Jesus ele propõe uma outra parábola, que é a parábola dos lavradores maus, para os seus questionadores. A parábola que é a base de nossa pregação hoje à noite. Com base nessa parábola, o Senhor nos fala no seu Evangelho no seguinte tema: o Senhor Deus é paciente, mas não rejeite ao amado Filho dele. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Senhor é paciente, mas não rejeite ao amado Filho dele. Nós veremos 3 pontos nessa pregação: a paciência manifestada, a rejeição declarada e a punição profetizada. O Senhor ele dirigiu essa parábola aos líderes de Israel que estavam no meio do povo. Então todo o povo ele ouvia a parábola que Jesus ele contou. Notem que a parábola ela tem elementos que ensinam a grande paciência do dono da vinha para com aqueles lavradores maus. A parábola ela tem elementos que claramente ensinam a grande maldade dos lavradores que arrendaram aquela vinha. Paciência do dono e a maldade dos lavradores são apresentados quase simultaneamente, quase ao mesmo tempo, quando nós lemos os versículos 33 a 37 da passagem que nós já lemos. Paciência do dono, mandando servos após servos aos lavradores, e até, meus amados irmãos, enviando o seu amado filho, o seu filho, mesmo depois de tantas provas de maldade dos lavradores. Os lavradores, eles bateram os servos, apedrejaram uns, mataram outros, e mesmo assim o dono da vinha continuava mandando servos. Eu estou só seguindo a narrativa da parábola feita por Mateus, mas mandando servos, e por fim o dono da vinha ele disse: não, irei mandar o meu filho, eles irão respeitar. Então nós vemos a paciência do dono da vinha. Também a maldade dos lavradores é manifestada de diversas maneiras e intensidades, como não respeitando o dono da vinha, quebrando o contrato de arrendamento da vinha, maltratando e matando os servos enviados pelo dono da vinha, e por final o cúmulo da maldade deles, rejeitando, maltratando e assassinando o filho amado, o filho único, o herdeiro da vinha. Chegou ao cúmulo. Malvadeza. O ponto mais alto da maldade dos lavradores é o assassinato do filho amado e herdeiro da vida. Versículo 38, versículo 39, o texto nos diz: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e
mataram. Aqui é contada a parábola. Após contar a parábola, o Senhor Jesus ele fez uma pergunta que nos mostra que os líderes eles entenderam que um juízo justo e severo inevitavelmente viria sobre os lavradores maus. Versículo de número 40, versículo 41, veja em sua Bíblia, por favor, o texto nos diz: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus pergunta. E responderam-lhe: para oferecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos dos seus devidos tempos. Versículo número 41 é a resposta dos líderes à pergunta de Jesus. E a resposta deles foi a única resposta cabível à pergunta feita por Jesus. Não tinha outra. Era a resposta que o Senhor ele queria para dar a entender o ensino que está dentro da parábola. Porque vocês lembram, crianças, o que é uma parábola? Parábola é uma história com um ensino dentro. O ensino que já estava também revelado nas Escrituras do Antigo Testamento. E por isso o Senhor Jesus Cristo ele perguntou se os líderes e o povo conheciam o que está escrito no Salmo 118, versículos 22 a 23. Aqui, veja, o versículo 42. O texto nos diz: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa citação é a citação do Salmo 118, versículo 22 a 23. Jesus questiona, pergunta: vocês não conhecem essa parte das Escrituras? Claro, meus amados irmãos e irmãs, que todos conheciam essa parte das Escrituras. O Salmo 118 ele fazia parte dos cânticos da Páscoa. E lembre-se que esse tempo aqui era o tempo da Páscoa, era a última Páscoa do Senhor. De Salmo, o povo de Deus em coro cantava o Salmo 118 na Páscoa. E deste coro, deste coral, participavam os sacerdotes, participavam os peregrinos e os prosélitos diante dos portões do templo do Senhor. E além disso, um coro de peregrinos entoavam a parte do salmo citada por Jesus. Possivelmente, essa mesma parte era também cantada nas mesas das casas após a refeição da Páscoa. Lembre-se que depois da Páscoa, o texto nos diz que Jesus e os discípulos cantaram hinos. Eram os salmos da Páscoa. Possivelmente o Salmo 116, Salmo 117, Salmo 118, que eram os salmos do Viléu, do cântico da Páscoa. Então, era um salmo muito conhecido pelo povo de Deus, e Jesus já sabia disso, que aquele salmo era conhecido, e por isso ele pergunta: vocês nunca lestem o que está nas Escrituras? E o que é que Jesus fez? O Senhor ele ligou o Salmo 18 à parábola dos lavradores maus. E dessa forma, meus amados irmãos, o Senhor ele deu a entender que como os lavradores maus rejeitaram, mataram, maltrataram e mataram o filho amado do dono da vinha, como os construtores, porque o Salmo está falando aqui, veja, versículo 42, a pedra que os construtores rejeitaram, como os construtores rejeitaram a pedra principal, assim os
O Senhor Jesus, ele deu a entender para os ouvintes que a rejeição e o assassinato dele seria uma clara rebelião contra Deus e o seu Messias. Essa rejeição e rebelião traria o justo e severo juízo do Senhor sobre os incrédulos de Israel. O Senhor Deus rejeitaria o Israel incrédulo e o reino seria entregue a outro povo. Veja o versículo 43, o texto nos diz: portanto, versículo 43, Mateus 21, 43: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que isso significa? O que significa que o reino será tirado de Israel e dado a outro povo? Amados irmãos e irmãs, de Israel seria tirado os privilégios especiais do reino de Deus. Ou seja, de Israel seria tirado aquela graciosa posição especial aos olhos de Deus. Assim, a nação incrédula de Israel não mais teria a honra de ser a cabeça das nações, como diz o Salmo 147, versículo 20. A incrédula nação de Israel não seria mais a igreja para proclamar a glória de Deus às nações. E os principais sacerdotes e os anciãos e o povo que gritaria: crucificam, crucificam, crucificam. Os judeus que perseguiriam os apóstolos e profetas do Novo Testamento e todos os judeus fora de Cristo são estes que Israel enfrenta. Se notem, meus amados irmãos e irmãs, que mensagem pesada Jesus estava levando ali naquele momento para os líderes. O Senhor Jesus, pela parábola, ele deu a entender aos ouvintes que Deus daria justo e severo juízo sobre o incrédulo Israel. Isso é uma coisa que nós podemos ver. Outra coisa é que um outro povo receberia os privilégios pactuais do Senhor. Esse outro povo é a igreja de Cristo. É o povo que, pela fé em Cristo, é a nação santa do Senhor na nova aliança, conforme Efésios, capítulo 22, versículo 11 e seguinte, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Esse outro povo é a nação de Deus, a nação não limitada a uma raça e a um território geográfico na Palestina. A igreja, constituída por gentios e judeus que são salvos mediante a fé em Cristo Jesus, esse novo Israel em Cristo, e depois de Pentecostes recebeu as mesmas bênçãos de Abraão em Cristo e seria responsável pela proclamação do Evangelho de Deus a Israel e ao mundo inteiro. Jesus falou aos judeus já naquele momento. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Agora notem também, a humilhação, rejeição e morte faziam parte do processo que conduzirá Jesus à exaltação em glória como Cristo, o Messias de Deus. Notem
Quem foi morto pelos lavradores maus era o filho. Está um artigo aí, o filho. O filho amado, se nós formos ver a parábola contada em outras partes do Evangelho. O filho amado e herdeiro do Pai. Notem que o Senhor Jesus, ele coloca que ele é a pedra rejeitada que se tornou a pedra principal, pedra angular. E vocês sabem o que isso significa? Ser o amado, o filho amado, ser o filho, é ser o unigênito. E por isso, meus amados irmãos, herdeiro de toda a riqueza do Pai. Uma posição de muita honra e de muita riqueza. Jesus descreve na parábola aquele filho com uma posição excelente. E a pedra angular é a pedra de maior importância no fundamento de qualquer prédio. Pois é essa pedra que apruma, que nivela, que une as paredes principais, que sustenta toda a superestrutura que será colocada sobre esse fundamento, a pedra principal. Você pode perceber a glória de Jesus aqui? Percebam a glória de Jesus Cristo como o Filho amado, herdeiro da igreja, como a pedra angular do santuário de Deus. A rejeição e morte de Cristo não seria o fim dele. Pelo contrário, ele será exaltado à destra de Deus nas alturas e manifestado de lá como o Senhor e o Cristo ao mundo, meus irmãos. Essa foi a pregação de Pedro, por exemplo, lá em Atos, capítulo 2, naquele sermão, o primeiro sermão da igreja para o mundo judeu, para os judeus em Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 33, o texto nos diz, versículo 32, vamos para o versículo 32, Atos capítulo 2, versículo 32 a 36, o texto nos diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 33, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Notem, era a semana de Páscoa. O Senhor Jesus ele estava profetizando também na própria parábola, quando ele une a parábola com o Salmo 118. Ele estava profetizando a glória dele como Cristo e a glória da igreja dele. Porém, o verso 44, ele ensina algo também bem profundo. Ele ensina que não só o Israel incrédulo será punido, caso não se arrependa da incredulidade e da rebelião contra Cristo Jesus. Veja o que está no verso 44, lá de Mateus 21, 44. O texto diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Percebam que a palavra diz todo aquilo. Ou seja judeu, ou seja gentio,
todo aquele que se escandalizar por Cristo, ou seja, tropeçar, ou todo aquele que for por ele esmagado, será feito em cacos, será pulverizado, feito em pó. Se você está familiarizado com a Escritura, se você lê a Escritura em sua casa todo dia, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, quando você ouve essa passagem daqui do Salmo não, essa citação do versículo 44, não tem como você não lembrar do Salmo 2. Quando você olha para essa citação no versículo 44, será que essa declaração não nos lembra a pedra que Daniel, o profeta, viu cair do céu e que esmiuçou os reinos rebeldes do mundo, que você vê em Daniel capítulo 2, versículo 34, versículo 35, versículo 44, versículo 45. Sim, meus amados. O Senhor Jesus, ele com o poder dele, ou seja, com o cetro, o seu cetro, ele fará em cacos os reis rebeldes, ele pulverizará reinos em rebelião contra ele. Este é o Jesus que está sendo declarado no versículo 44, profetizado no Salmo 118. Se o verso 44, irmãos e irmãs, é uma declaração de juízo e, ao mesmo tempo, um verdadeiro chamado de arrependimento. Um verdadeiro chamado de arrependimento para Israel e também para as nações gentias, porque enquanto Jesus estava falando para a parábola, no versículo 44, ele está explicando para pessoas além daquele tempo que Jesus estava falando. Então, assim, verso 44 é um chamado de arrependimento para Israel e para as nações gentias que se rebelaram ou que se rebelam contra o Cristo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Tanto judeus como gentios precisam beijar o Filho, como diz o Salmo 2, beijar o Senhor, beijar o Messias, o Cristo, enquanto há tempo. Ou seja, tanto judeus como gentios, eles precisam, mediante a fé em Cristo, se arrependerem dos seus pecados e buscarem reconciliação com Deus em Cristo. Senão, meus amados irmãos, eles serão destruídos pelo Senhor Jesus. Destruídos, feitos em cacos, pó. Senhor Jesus, pela ligação que ele fez entre a parábola e o Salmo 118, ele profetizou e ele ensinou. Profetizou a paciência de Deus para com Israel. Profetizou o Senhor Jesus, ele mesmo sendo rejeitado por parte de Israel, a morte dele, que aconteceria 2 dias depois dessa parábola sendo citada. Mas acima disso, Jesus ele estava profetizando a exaltação dele na ressurreição e na sua ascensão. Jesus estava profetizando o juízo de Deus sobre a incrédula nação de Israel e a glória da igreja dele. Agora, o ensino da parábola foi dado. E lembrem-se que parábola é uma história com o ensino dentro. Que ensino é esse? O ensino é a paciência é muito grande, até para com os rebeldes.
mas quem rejeita o Filho será punido com certeza. Esse é o ensino da palavra. A paciência de Deus é muito grande até para com os rebeldes. Mas quem rejeita o Filho será punido com certeza. E podemos também aprender a paciência de Deus manifestada, a rejeição pecaminosa declarada, a punição de Deus profetizada. Os líderes de Israel entenderam esse ensino de Jesus, tanto na parábola dos dois filhos como na parábola dos lavradores maus. Veja o versículo de número 45. Veja que eles entenderam. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus ele falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Eles entenderam o ensino de Jesus. Os líderes entenderam. Porém, eles não se arrependeram, mas eles se endureceram. Eles continuaram o plano conspirador contra o amado Filho de Deus, o Cristo, o Messias, Jesus. E meus amados irmãos e irmãs, depois de 2 dias, o Filho amado foi assassinado na cruz do Calvário. Mas ao 3º dia, após a morte, ele ressuscitou. 40 dias depois da ressurreição, Jesus ele foi elevado à destra de Deus nas alturas. 50 dias depois da ressurreição, ele derramou o Espírito na igreja dele. E hoje, pela graça de Deus, nós, você pode imaginar, nós, eu e você, participamos da glória de sermos o povo da aliança, o novo Israel de Deus. Agora, percebam que 41 anos depois, 41 anos depois dessas palavras de Jesus na parábola dos lavradores maus, o Senhor Deus ele cumpriu a punição profetizada. 41 anos depois, o Senhor Deus ele arrasou Jerusalém pelas mãos do general romano Titus. O Senhor Deus destruiu a cidade de Jerusalém de um modo terrível. O Senhor Deus ele não deixou pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. O templo foi derrubado e os judeus eles foram dispersos pelo mundo. Cumpriu-se punição profetizada no versículo 43 e no versículo 44. Dura coisa, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Concluindo, meus amados irmãos, a parábola era primeiramente para o Israel incrédulo, mas o ensino dela serve para todos os homens, sejam judeus ou gentios. Sendo assim, saibam que a paciência de Deus é grande, grande demais, até com pecadores rebeldes. Porém, a parábola é um alerta. A paciência de Deus é muito grande, até para com os rebeldes, mas quem rejeita o Filho será punido com certeza. A parábola é um alerta também para os membros da igreja hoje. Não é uma parábola que ensina que crente pede salvação, não é isso. Mas é uma parábola que mostra que a aliança de Deus ela tem bênçãos para os fiéis e maldições para os rebeldes. Lembre-se da forma de batismo.
E a aliança da graça reserva também para nós, caso pequemos, para os rebeldes dentro da aliança, maldições. Rebeldes que se endurecem contra o chamado de arrependimento feito pelo Senhor, pela pregação da palavra, pela disciplina da igreja, e se mantêm em seus pecados contra Cristo, recebem promessas de maldição. A desobediência e rebelião contra a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, é como feitiçaria, como idolatria. Lembre-se do que o Senhor falou por Samuel a Saul. Se um membro da aliança, após receber o ensino e provar dos dons graciosos pactuais, dos sacramentos, da pregação, da comunhão espiritual, por rebelião, viver em seus pecados, ele é tão rebelde quanto os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus. E por isso que não é à toa que o escritor aos Hebreus, que estava exortando os crentes a não voltarem atrás, abandonando Cristo e abraçando de novo a velha religião de seus pais, o judaísmo, o escritor aos Hebreus, ele diz que é como profanar, melhor como não, é profanar, é pisar o precioso sangue de Jesus, você se manter em rebelião contra Deus. Veja, vamos abrir a escritura em Hebreus capítulo 10, para que nós não tenhamos uma visão distorcida da aliança da graça, achando que, nós estamos na graça de Deus e agora vamos viver em abundância de pecado, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Não pense assim. Na aliança da nova aliança, veja o que o Espírito Santo diz para nós. Hebreus, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 26. Veja o que o Espírito Santo ele diz para a igreja. O texto diz, no versículo 25, ele já estava advertindo: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Agora veja o versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Veja o que o Espírito diz. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ele está citando essa parte aqui para a igreja do Novo Testamento. Não é para a igreja do tempo de Moisés. Amados irmãos e irmãs, se um membro da aliança ele rejeita os chamados de Deus, esse membro da aliança ele manifesta que não é um filho de Deus. Mas, pois quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É isso que o Evangelho diz.
Jesus ele disse: vocês serão meus amigos se obedecerem os meus mandamentos. Jesus ele enfrentou os líderes incrédulos de Israel dizendo o seguinte: se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha palavra, porque quem é de Deus ouve a palavra. Assim como os líderes incrédulos manifestaram o que eles eram, negando o chamado de Cristo, assim como as nações inimigas do Senhor mostraram que elas são membros que vivem em pecado, declaram o que são: rebeldes. Mas o Senhor Deus, a sua grande paciência, Ele chama os membros rebeldes da aliança e outros pecadores ao arrependimento e à comunhão. Como no Salmo de número 2, ele diz: beijai o filho para que ele não se ire, para que no caminho vocês não pereçam. Claro que ele está falando de nações de dias, mas isso se aplica muito bem a todo e qualquer rebelde. O chamado do Senhor já é a manifestação da paciência dele, porque ele é rico em misericórdia, ele é rico em bondade, ele é rico em amor, ele é rico e longânimo em sua paciência. Mas ele é grande em amor. E por isso, nesta pregação de hoje, na parábola dos lavradores maus, fica um alerta, fica um chamado do Senhor Jesus aos pecadores rebeldes. O Senhor Deus é paciente.